Falando ainda sobre a incidência, sobre o fato gerador da CBS e do IBS. Na aula passada, falamos sobre a incidência em operações onerosas e vimos que incide tanto a CBS quanto o IBS sobre qualquer tipo de operação onerosa, ou seja, sobre qualquer fornecimento de bem material ou imaterial, inclusive direitos, e sobre qualquer prestação de serviço, e que inclusive a legislação trouxe ali de forma exemplificativa alguns casos de incidência, né, que inclusive extrapolam a incidência do atual ICMS e ISS. Exemplos sobre a alocação de bens móveis e imóveis, sobre as operações de mútuo, sobre qualquer prestação de serviço independente de lista, né? Aliás, fim de uma lista de serviço. Então, tudo isso foi falado na aula passada. Mas na aula passada também chamei a atenção de vocês para um ponto importantíssimo: a incidência da CBS e do IBS sobre algumas operações não onerosas. É isso mesmo, sobre operações não onerosas. E é disso que eu quero tratar agora nessa aula. Olha só, isso está posto aqui no artigo 5º do projeto de lei complementar. Ele me diz o seguinte: o IBS e a CBS também incidem sobre as seguintes operações, ainda que não onerosas. Eu quero dividir essas operações em quatro tipos de operações não onerosas que têm a incidência do IBS e da CBS, tá? Quero dividir aqui, ó. Primeiro, vou fazer um corte aqui, a primeira delas tá aqui. Ó, nós vamos falar bonitinho sobre ela. A segunda tá aqui também, pequenininha, nós vamos falar sobre elas. A terceiro caso, que também tá aqui. E por fim, este último, quarto caso. Presta atenção, 4 situações. Primeiro deles, né? O fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal. Mas para uso e consumo pessoal de qualquer pessoa? Não. Para uso e consumo pessoal, deixa eu trocar a cor aqui, do próprio contribuinte, quando este for pessoa física, uso e consumo pessoal dos sócios, acionistas, administradores e membros de conselhos e também empregados dos contribuintes. Nós vamos falar sobre isso. Olha isso aqui, né? O quanto é importante para você. Se uma empresa ela fornecer produtos, bens ou serviços que seja para o uso e o consumo pessoal do próprio contribuinte, quando essa é pessoa física, para uso e consumo pessoal do sócio, acionista, administrador ou membro de qualquer conselho, ou uso e consumo pessoal de qualquer um de seus empregados, haverá incidência da CBS e do IBS. É claro que há algumas exceções em razão desse inciso primeiro aqui. Deixa eu voltar aqui para o inciso primeiro e eu peço que você faça a leitura, né, para que você compreenda bem. Então, uma empresa ela pegou produtos do seu dia a dia, mercadorias, e repassou isso aos sócios por alguma razão, né, a título gratuito ou abaixo do valor de mercado, incidência de CBS e IBS. Uma instituição de ensino, tá? E aqui muito cuidado porque eu vou te mostrar que essa é uma das exceções. Eu vou até anotar isso aqui, ó, para você, ó. A exceções, que a legislação entendeu por bem trazer essas exceções, tá? E onde estão essas exceções? Eu já vou lá para as exceções do inciso primeiro, já que nós estamos tratando do inciso primeiro, né? Ó, vamos falar aqui desse inciso primeiro. Ó, já que estamos tratando, acho que você entendeu bem os casos desse inciso primeiro. São os casos em que a empresa ela fornece bens ou serviços para o próprio contribuinte, no caso de pessoa física, para os sócios e acionistas, os membros de conselho e até para os seus empregados. Então ele já vem me dizendo que, em razão disso, né, há uma seção específica, que é a seção 10, que vai tratar sobre isso. Então nós vamos chegar lá e tem uma aula só para tratar sobre isso, sobre esse detalhamento de como isso será feito, tá? Olha só, quando eu falo, né, o inciso 1, ele me trata de fornecimento para o próprio contribuinte, para os sócios, acionistas, membros de conselho e para os empregados. Mas ele também me traz um conceito aqui importantíssimo, eu quero destacar aqui, ó.
Aplica-se também ao fornecimento não oneroso ao valor inferior ao de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal, do cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins, ou até o terceiro grau. Tá? O que ele está dizendo? Que não são apenas aqueles, mas que abrange também, deixa eu colocar aqui, abrange também as partes relacionadas. Deixa eu diminuir isso para ficar bonitinho para você. Então, abrange também, né, as partes relacionadas. Então, ela está aqui para você. E eu vou voltar lá no inciso 1 e vou colocar aqui, ó, mais partes relacionadas, tá? Que é o que está posto lá no artigo lá embaixo, vai ficar claro para você ver isso, tá? E as exceções, que é a exceção que eu trouxe aqui para você, essa é a exceção, ou seja, deixa eu marcar aqui também para ficar bonitinho, ó. Não se aplica aos benefícios educacionais concedidos por instituição de ensino aos seus empregados e dependentes, inclusive mediante concessão de bolsas de estudos ou de desconto na contraprestação, desde que esses benefícios sejam oferecidos a todos os empregados, tá? E autorizada a diferenciação em favor dos empregados de menor renda ou com maior núcleo familiar. Então vamos lá, deixa eu trazer aqui. Há exceções de não incidência. Qual é essa exceção? Setor educação. Setor de educação, tá? É a única exceção que não vai ter. É a exceção que não vai ter, tá? Então, vamos lá de novo, só para a gente fechar esse primeiro conceito. A empresa forneceu bens e serviços para uso e consumo pessoal do próprio contribuinte, dos sócios, acionistas, administradores e membros de empresa, e também para os seus empregados. Vimos, né, que, deixa eu escrever aqui, que existe uma seção, que é a seção 10, que vai detalhar isso tudo, né? Então, já está posto aqui uma sessão, nós vamos ter uma aula só para falar desse detalhamento. Vimos que essa incidência, mesmo que ela esteja preenchida, mesmo que seja para uso e consumo pessoal, por exemplo, de seus empregados, sócios e administradores, eu não vou aplicar essa incidência no caso das instituições de educação, é uma exceção, tá? Entendeu o legislador, extremamente justo, né? E também uma extensão para as partes relacionadas, cônjuges, filhos, né? Parentes até o terceiro grau, e não só apenas esses que estão postos aqui, tá? Então tá aqui o inciso 1, a incidência da CBS e do IBS sobre operações não onerosas. Primeiro exemplo, né? Lembrando que são 4, tratamos apenas do primeiro. Segundo caso, fornecimento de brindes e bonificações. Brindes, vou dar um brinde para o meu cliente, vou dar uma bonificação para o meu cliente. A regra é clara sobre a incidência do IBS e da CBS, mesmo que seja uma instituição não onerosa. É claro que aqui também eu tenho exceções, né? E está posto aqui no parágrafo 3º. Olha só, o disposto no inciso 2 do caput desse artigo, ó, não se aplica às bonificações, importante, tá, gente? Ó, não se aplica às bonificações que constem do respectivo documento fiscal e não dependa de evento posterior. O que ele está me dizendo? Né? Que se a bonificação ela estiver escrita no documento fiscal e ela não depender de um evento posterior, ou seja, se ela for uma bonificação incondicionada, desde que esteja na nota fiscal, ele é caso de não incidência, tá? Deixa eu levar esse detalhe aqui lá para cima. Ó, então tem exceção e a exceção está posta aqui. Deixa eu... Ó, vou colocar aqui. Opa. Bonificação incondicionada. Então, ela é uma exceção. Então, vamos lá. Ó, só para a gente deixar isso bem claro. Estamos no nosso segundo caso. Fornecimento de brindes e bonificações. Não, aliás, fornecimento de brindes e bonificações. Incide IBS e CBS. Não vai incidir
caso essa bonificação esteja detalhada na nota e ela não dependa de nenhum evento posterior, ou seja, ela é uma bonificação incondicionada, tá? Então você que está assistindo a aula aí comigo, te perguntar, incide IBS e CBS sobre o fornecimento de brindes e bonificações, você vai dizer depende, regra geral incide, mas não vai incidir se essa nota fiscal, documento fiscal, descrever essa bonificação e descrever que ela não depende de um evento posterior, ou seja, que é uma bonificação incondicionada, certo? Vamos lá. Ainda falando aqui do segundo caso, né? Essa de brindes, né, e bonificações. Aplica-se ao bem dado em bonificação que estiver sujeito a uma alíquota específica por unidade de medida, tá? Então, cuidado, né? Se ele é por unidade de medida, ou seja, não é um percentual sobre aquele valor. Se ele está sujeito a uma alíquota por unidade de medida, vai aplicar, tá? Sobre fornecimento de brindes e bonificações. Terceiro caso de incidência sobre operações não onerosas. Presta atenção. Transmissão, deixa eu trocar a corzinha aqui, vou pôr uma verde. Transmissão pelo contribuinte para sócio ou acionista que não seja contribuinte no regime regular. Por, presta atenção, devolução de capital, dividendos in natura ou outra forma de bens cuja aquisição tenha permitido a apropriação de créditos pelo contribuinte. Veja que é diferente lá do meu inciso 1. Do meu inciso 1, né, que está aqui de azulzinho, eu estou fornecendo bens ou serviços para uso e consumo pessoal do próprio contribuinte, sócios, acionistas, administradores, empregados, tá? Aqui ele tem um conceito mais fechado, né? Eu também estou fornecendo para um sócio, para um acionista que não esteja num regime regular, não é contribuinte do IBS e da CBS. Mas as causas, né, elas são muito específicas, né? Ela é em devolução de capital, dividendos in natura. E ele me traz uma forma genérica de qualquer outra forma de bens cuja aquisição tenha permitido a apropriação de créditos pelos contribuintes. Então vamos lá, olha só, para a gente entender isso aqui bonitinho. Uma empresa, eu, professor Lucas, sócio de uma empresa, abri uma empresa e constituí o capital social. Eu quero desfazer essa minha participação nessa empresa e eu vou ter a devolução do meu capital. E eu recebi essa devolução do meu capital através do fornecimento de bens ou através de uma prestação de serviços daquela empresa. É isso que está dizendo o inciso 3, e aqui eu terei a incidência da CBS e do IBS. Também terei a devolução, a incidência da CBS e do IBS, caso eu seja sócio da empresa, né? E agora não estamos mais falando em devolução de capital. Estamos falando de uma empresa que ela apurou lucro e eu vou distribuir lucro, distribuir dividendos para a empresa, mas esses dividendos eles vieram in natura, ou seja, a empresa está me pagando dividendos ou me fornecendo um bem ou me prestando um determinado serviço, também incidência de IBS e de CBS. Ou qualquer outra forma, qualquer outro fornecimento de bens, né, ou seja, qualquer saída, quando a entrada tenha resultado no crédito tributário. E aqui é muito interessante, né? Poderia muito a legislação, matematicamente falando, me dizer, não incide na saída, mas faz o estorno do crédito que você teve na entrada. Por uma opção do legislador, optou-se por manter os créditos da entrada e me trazer uma incidência tributária para a saída, então fechando aí o regime da não cumulatividade, tá certo? Então só para a gente deixar isso amarradinho, vamos ler de novo. A incidência sobre as operações não onerosas, né, no caso de transmissão para o sócio acionista que não seja contribuinte no regime regular, na devolução de capital social, dividendos in natura, outra forma de bens cuja aquisição tenha permitido a apropriação de créditos pelo contribuinte, e aqui uma regra mais decorrente da não cumulatividade. Então já foram 3 casos. E por fim, um último caso, que é um caso genérico, né? Ou seja, os demais fornecimentos não onerosos ou a valor inferior
ao de mercado de bens e serviços por contribuinte, a parte relacionada. Então veja que ele acaba me trazendo todas as incidências, né? Esse inciso 4 me amplia isso e acaba me dizendo que o inciso 1, 2 e 3 eles acabaram sendo exemplificativos também, porque ele vem e me diz que incide sobre os demais fornecimentos não onerosos ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços, né? Por contribuinte, a parte relacionada, né? E claro que ali na frente vai estar me dizendo que é a parte relacionada, que são os cônjuges, os filhos, né? Os parentes em linha reta ou consanguíneos até o terceiro grau. Tá certo, pessoal? Então, esses são os casos de incidência sobre as operações não onerosas, tá? E eu peço que você pegue tudo isso, desenha, risca, anota para nossa aula de tira dúvidas, porque é importantíssimo você conhecer e saber que incide também sobre operações não onerosas, em especial para fins de futuro planejamento tributário.